Olá a todos. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção neste comunicado do canal. É com muita tristeza que eu venho comentar aqui, na verdade, partilhar essa situação com vocês. Mas é muito necessário. Amém? Eu quero que vocês observem na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 22 e versículo 37. Mestre, então um deles, os discípulos, que era mestre da lei, perguntando-lhe, provando e dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, é parecido com este. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmos. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, vamos a outra passagem da palavra do Senhor Jesus. Lembrando que eu não estou falando aqui de política, eu estou falando aqui da palavra de Deus para pessoas que se dizem cristãos. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo... A não ser que você não queira seguir a palavra de Deus. Mas se você se diz cristão, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 2. Exorto-te, advirto, aconselho vocês que antes de tudo façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, e que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Daí, quando os irmãos conclamam o jejum nacional, vamos conclamar um jejum nacional. Aí você pensa assim, vão orar pelo Brasil, vão orar pelas crianças, vão orar pelos jovens, vão orar para Deus avivar as igrejas, avivar os servos dele, para Deus orar pelas famílias, orar por si mesmos para fortalecimento espiritual. Aí nas orações saem assim: bebum, cachaceiro, Senhor, vai lá no STF, mata o Alexandre de Moraes, Senhor, fulmina o Lula, arranca aquele Satanás da cadeira, o bebum, cachaceiro, ladrão, descondenado. Isso tudo a pessoa tendo filho na droga, tendo filhos nos vícios, isso tudo a pessoa tendo o marido no álcool, cachaceiro, drogado também, né? Eu não estou falando que defendendo um partido e defendendo outro. Não estou falando sobre partido. Eu estou falando sobre o comportamento de pessoas que se dizem cristãos e não seguem a palavra. Porque eu não estou falando que a pessoa não seja desonesta ou que seja honesto. Eu estou falando que um servo de Deus
Vai. Ah, vamos conclamar um jejum. Todo mundo sobe no monte da época da eleição. Quando você vê, orar, eu jejum e oro sempre. Com eleição, sem eleição, com aniversário, com Natal, Réveillon. Eu sempre estou orando, lendo a palavra, lendo a Bíblia. Palavra, jejuando sempre. Todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Mas tem uns que não. Tem uns que só na época da eleição vão subir o monte. Aí você acha que vão subir no monte para orar, clamar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, pelos livramentos, pelo Senhor nos guardar, nos livrar, guardar minha família. Ó Senhor, visita Brasília, vai visitando os governantes, os governadores, os prefeitos, os senadores, os vereadores, os deputados. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai enviando anjos lá em Brasília, jogando por terra todas as forças do mal, para que eles possam governar, Senhor, com justiça, com verdade. Vai jogando toda a corrupção por terra, vai jogando todo o mal por terra, de qualquer partido que seja, toda a corrupção, porque não tem partido santo, não tem partido correto, não tem partido justo, não tem o único salvador da pátria que a Bíblia nos relata para os cristãos que seguem a palavra de Deus, foi declarado na Bíblia que é Jesus. Não existe outro Salvador além de Jesus. Não existe ninguém que possa mudar o mundo, a não ser quem morreu por ele, que é Jesus Cristo. O resto, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala que o mundo jaz em trevas. O príncipe dessa era é o inimigo. O diabo é o príncipe dessa era. Então, o que nós devemos fazer é orar. Não lançar maldição. A Bíblia fala, quando você amaldiçoa uma autoridade, a maldição volta toda para você. A palavra de Deus diz que a maldição que você lança, ela volta toda para você, toda. Então, cachaceiro, bebum, ladrão, descondenado. Aí o que alguns pastores ensinam? Os membros a xingarem, a desrespeitarem uma autoridade. Quem quer que seja. Se fosse Bolsonaro que estivesse na presidência, estava errado. Se é Lula que está na presidência, está erradíssimo. Que cristão é você? Você xingando a pessoa de ladrão, de descondenado, de bebum, de pastores, líder, bancada evangélica. Aí você vê o homem se dizendo pastor, aquele descondenado, aquele ladrão, aquele bebum, cada palavrão de... É isso que Jesus ensinou? É isso que esses tais pastores estão ensinando para as ovelhas deles serem rebelião, se rebelarem contra as autoridades, contra as instituições que Deus constituiu na terra, polícia, juízes, meu Deus, presidente. A Bíblia fala que não há autoridade que não seja constituída por Deus, que não tenha sido permitido por Deus de estar ali. Não há autoridade, a palavra do Senhor diz, não existe autoridade que não seja constituída por Deus, que Deus não tenha permitido que esteja ali, naquele lugar ali. Aí, vocês acham correto mesmo? Vocês acham correto? Aí Deus, imagina Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Prega bonito, eles pregam lindo, 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 lindo. No púlpito. Olha, irmão, amamos uns aos outros, oremos uns pelos outros, amar ao próximo como a ti mesmo. Só da boca para fora. Só no discurso, porque na prática não ama o próximo. Cadê o amor? Não tem o amor. Quando ora oração de bruxo, oração de feiticeiro, orando, pedindo a Deus para Deus matar Alexandre de Moraes, fulmina aquele homem de Brasília, mata Lula não passa de 2021, Lula não passa de 2023, Lula não passa de 2024, eu tô vendo a sepultura de Lula 2027, já mataram o presidente, e outra coisa,
o bebum, o cachaceiro. Gente, ele é o presidente da República. Ele é o presidente do nosso país. Querendo você, querendo eu, querendo... Ele é o presidente da República do Brasil. E ele deve ser respeitado como tal. De acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, e não precisava estar escrito na palavra de Deus, até pelos princípios da terra, terreno, pelo comportamento de uma pessoa digna, honesto, uma pessoa de bem, não iria nas redes sociais ficar proferindo palavras contra um governador, contra um prefeito, contra um vereador, uma vereadora, contra um líder de Estado, contra um chefe de Estado, contra um chefe de um país. Imagina Deus vendo você orando para Deus matar Lula, para Deus matar Alexandre de Moraes, para Deus fulminar Lula, orando, chamando Lula de cachaceiro, quando na tua família tem gente que já pintou o diabo, já matou, roubou e destruiu teu filho na prostituição, tua filha faz programa, tua filha, teu filho transexual faz programa, prostituta, drogado, cheira cocaína, cachaceiro, teu irmão vive na turma da meiota na esquina, lá nos barzinhos, enchendo a cara de cachaça, teu marido um cachaceiro, sua irmã roda a bolsinha, xinga palavrão, tem 300 filhos, vive com macho hoje, 300 amanhã, faz rodízio de homem dentro de casa, e tu orando a Deus para matar Lula e o Alexandre de Moraes. Ah, por que, irmão? Por que eu quero que eles morram? Porque eu não gosto deles, porque eu não vou com a cara deles, não gosto do Lula. O Lula já foi preso, o Lula já foi condenado, o Lula é ladrão. Eu não gosto com a cara dele, não tem que fulminar da terra, Deus tem que arrancar, porque ele já não tem mais perdão para ele. E se Deus quisesse salvar Lula, imagina se Deus tivesse um projeto, um plano de salvação na vida do Lula. Se Deus tivesse um projeto como teve na vida do apóstolo Paulo, Saulo, imagina Saulo que matou os cristãos, que fez barbaridade. E Deus tinha um plano de salvar Saulo e transformou Saulo no apóstolo Paulo. Imagina, pensem, parem para pensar se Deus tivesse um plano na vida de salvar o Lula, o presidente Lula. Imagina se Deus tivesse um plano, imagina se Deus tivesse um projeto de salvar, de libertar o Alexandre de Moraes ou qualquer dessas pessoas que os crentes cristãos, os católicos bruxos, espraguejadores oram para Deus matar. Vê se Deus ouve esse tipo de oração. Quero que vocês comentem. Podem deixar o comentário de vocês sincero aí no comentário, que eu não vou apagar nenhum. Pode ser você gostar de outros partidos, pode você gostar do PT, não tem problema, eu vou deixar todos os comentários. Imagina Deus vendo você orando para Deus matar pessoas que Deus... Imagina se Deus tivesse um projeto de salvação na vida deles, como teve na minha, que eu usava droga, já fiz... Você que está do outro lado da câmera aí, já aprontou barbaridade. Muitos que julgam ele, já fez coisas horríveis, horrendas. E Deus lá do céu, imagina Deus assim, olha. Chamando o presidente de ladrão. E tu faz isso. Você prostitui escondida, adultera, traz sua mulher. Você quando sai pro jogo... leva a amante pro motel, você paga prostituta, você sai com travesti, você sai com gays na escondida, você chifra teu marido com outros machos e tu vai na rede social pedir para eu matar o presidente da República, para eu fulminar o presidente do STF, Alexandre de Moraes, e você orando para mim? Que oração maligna é essa? Onde que eu vou receber essa oração demoníaca? Quando eu mando uns orarem pelos outros, você orando essa oração de bruxo, de feiticeiro. Às vezes nem os feiticeiros, nem os bruxos estão orando para Deus matar ninguém. E tem pessoa que se diz cristão, subindo um monte, ao invés de orar pela família, orar pela... Por isso que muita gente tem filhos Muitas pessoas estão com filho aí que não está liberto ainda, porque enquanto está perdendo tempo espraguejando o presidente, tomando conta da vida e desejando a morte das autoridades de Brasília, constituídos por Deus, quando você está lá espraguejando, desejando a morte deles, teu filho está aí na droga, no vício,
no álcool, na homossexualidade, na prostituição. Teu irmão tá no álcool, sua irmã tá aí, ó, na vida errada. Teu filho tá no tráfico de droga, na cadeia. Por causa disso aí, ó. O mal do corpo é a língua. A língua. A palavra de Deus diz que a língua é o pior membro do corpo. Eu vou deixar o versículo fixado para vocês sobre, ó, esse pequeno membro do corpo aqui, olha. Olha aqui, ó. Esse pequeno membro do corpo, chamado língua, pode te levar para o lago de fogo, para a profundeza do inferno. Você que se diz cristão, servo de Deus, comece a ler a palavra de Deus e obedecer e segui-la, viu? Essa é a minha mensagem para vocês no dia de hoje, dia 25 de dezembro de 2025. Amém? 25 de dezembro de 2025. Até rimou, não é? Piquitita ali, ó. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tá vendo? Lançai sobre ti, sobre o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha ali, ó. Tranquilo, ó. Sabe que a ração dela vai chegar, que a comidinha dela tá ali, Deus vai prover a aguinha dela, a ração dela, olha lá, ó. Olha lá, ó. Descansando no Senhor Jesus, ó. Lançou toda a ansiedade dela, ó. Lançai toda a vossa ansiedade, porque Jesus, Deus tem cuidado de vós. Olha lá, lançou a ansiedade sobre Jesus, ó. Amém? Essa também é a palavra desta manhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, se Deus permitir, né?